Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar agora sobre as tendências evolutivas dos animais. A primeira delas se refere à formação de tecidos. Os animais tenderam, durante a evolução, a formarem tecidos. O que vem a ser tecidos? Tecidos são agrupamentos de células semelhantes que estão ali exercendo a mesma função no corpo do animal. É um exemplo de tecido o tecido nervoso, formado por células chamadas de neurônios, que são células que têm mais ou menos esse formato, essa forma, e que são responsáveis pela propagação dos impulsos nervosos. Então, vejam só, um tecido formado por células semelhantes que desempenham uma função específica. Por exemplo, aqui, propagação dos impulsos nervosos. Os animais, com exceção das esponjas, formam tecidos. Nós temos animais formando aí 2, 3 tecidos, até animais formando dezenas de tecidos, como, por exemplo, nós. Nós somos animais que possuem na composição corporal muitos tecidos diferenciados, que exercem diferentes funções aí no nosso corpo. Então, essa tendência é uma tendência de seres mais complexos, como é o caso dos animais. Mas também é uma característica também das plantas. As plantas também possuem tecidos. Mas nós temos aí essa característica no reino animal, é uma tendência evolutiva, é uma característica que surge aí nos animais mais recentes, nos seres mais recentes, mais complexos. Outra tendência evolutiva dos animais diz referência à sua simetria. O que vem a ser simetria? Para entendermos o que vem a ser esse termo, nós precisamos imaginar um ser vivo e o centro desse ser vivo. Então, imaginem aqui esse ser vivo, esse outro, e pensem no centro. O centro desse estaria mais ou menos aqui, o centro desse também mais ou menos aqui. Agora, nós imaginaremos um plano transversal ou longitudinal que passe por esse centro e que divida esse ser em duas partes semelhantes, em duas partes simétricas. Aí nós vamos falar de simetria aqui dos animais. Então, imagine esse primeiro aqui. Veja esse primeiro. Aqui está o centro. Vamos imaginar esse plano aqui. Imaginem que nós cortaremos esse animal neste plano. Nós formaremos duas partes e essas partes são iguais. Concordam? Agora imaginaremos esse mesmo centro, agora esse outro plano. Vamos cortar esse animal neste plano. Nós dividiremos o animal nessa parte e nessa outra parte. Formaremos duas partes semelhantes, duas partes simétricas. Então, imagine quantos planos, passando aqui pelo centro, dividem esse animal em partes semelhantes. Existem vários, estão mostrados aqui na figura. Então, esse animal apresenta, digamos, uma simetria. Existem planos imaginários ou reais, se você realmente cortar aí esse animal, que passem pelo seu centro e que corte e que divida esse animal em partes semelhantes. Nós podemos dizer partes semelhantes ou partes simétricas. Vejam que esse animal ele possui vários pontos de simetria, vários planos de simetria que passem pelo centro e que dividem o animal em partes semelhantes, em partes simétricas. Agora veja esse outro animal. Imagine o centro aqui, vamos pensar em um plano que divida esse animal em partes semelhantes. Então, imagine esse que já está mostrado na figura. Nós vamos cortar aqui, imaginar o corte desse animal nesse plano, e vamos ver que eu formei essa parte e essa outra parte agora. Vamos analisar os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos desse outro lado. 3 patas desse outro lado também. Uma antena, uma outra antena, olhos, olhos. Vejam que eu consegui dividir o animal em duas
partes semelhantes, em duas partes simétricas. Talvez lá internamente no corpo do animal também sejam semelhantes essas partes. Então, aqui eu tenho um plano que divide esse animal em partes semelhantes. Agora, vamos imaginar um outro plano. Voltando aqui nessa imagem, esse outro plano aqui. Vamos imaginar ele aqui agora. Se a gente dividir o animal aqui, nós vamos ter essa parte aqui de cima, essa aqui de baixo. E lá a gente vai ver a cabeça, uma, duas, três, quatro patas. E aqui embaixo só duas patas. Então, se a gente cortasse o animal aqui, nós não teríamos obtido duas partes semelhantes. Se nós cortarmos aqui também não, aqui também não, assim também não, então, passando pelo centro aqui, a gente só teria essa forma, essa possibilidade, que seria um plano longitudinal. Então, os animais, quando eles apresentam apenas um plano de simetria, ou seja, um plano que vai dividir esse animal em duas partes iguais, eles são chamados de bilaterais, ou simetria bilateral. E quando há vários planos de divisão passando pelo centro, que dividem o animal em partes iguais ou semelhantes, nós chamamos de simetria radial. Então, radial, vários planos de divisão, bilateral, um plano de divisão em partes semelhantes iguais. Os animais, eles tendem a ser bilaterais. A maioria dos animais são bilaterais. Nós temos poucos animais com simetria radial. Então, aparece no reino animal mais seres bilaterais do que com simetria radial. Então, é outra tendência evolutiva dos animais, já que a maioria apresenta simetria bilateral. Os animais com simetria bilateral possuem uma parte anterior, uma parte posterior, apresenta lado esquerdo, lado direito, apresenta um ventre, um dorso, coisas que não aparecem no ser com simetria radial. Ele não tem parte anterior nem parte superior, não apresenta lado direito nem lado esquerdo. Então, essa característica de anterior, posterior, lado esquerdo, lado direito, região ventral, região dorsal, são características que aparecem aqui nos seres com simetria bilateral, que é uma tendência evolutiva dos animais. Outra tendência evolutiva dos animais é a cefalização. O que vem a ser cefalização? Cefalização é a formação de uma cabeça. Os animais têm como tendência a formação de cabeça. A maioria dos animais possui uma cabeça. E o que vem a ser uma cabeça? É uma região anterior que concentra a maioria dos órgãos de sentidos, os órgãos do sistema nervoso, os órgãos que percebem o ambiente e que respondem a essas percepções do ambiente. Então, cefalização é essa formação de cabeça. Agora, como nós vimos anteriormente que os animais tendem a ser bilaterais e, por serem bilaterais, formam uma região anterior e uma região posterior, os animais, por terem região anterior e posterior, se movimentam e a região que entra primeiro em contato com o meio externo, com o meio ambiente, é a região anterior do corpo. É a que vai perceber o alimento, é a que vai perceber os estímulos ambientais, os fatores abióticos. E aí, ao longo da evolução, os órgãos de sentido se concentraram nessa região anterior, nessa região que entra em contato primeiramente com o ambiente durante a movimentação, deslocamento desse animal. Então, cefalização, formação de cabeça. E essa cabeça contendo órgãos de sentidos. Então, olha aqui, eu escrevi órgãos dos sentidos situados na região que primeiro entra em contato com o ambiente, que vai ser a região anterior do corpo. Mostrando algumas figuras, nós vemos aqui uma planária que possui uma cabeça, já é um ser, depois dos quinidários, aí, um ser mais antigo, com uma cabeça.
então possui cefalização. Nós temos a espécie humana, com a formação de uma cabeça na região anterior, e nessa cabeça, lembrando que nós temos os órgãos dos sentidos, nós temos a visão, a audição, nós temos o nosso cérebro, e aqui na planária também nós temos os ocelos, que são órgãos de sentido também, concentrados na região anterior. E em seguida, um exemplo de um gafanhoto, que é um artrópode, um inseto, também formando aqui uma cabeça na região anterior com órgãos de sentido, órgãos que percebem o ambiente. Então, cefalização, formação de cabeça, concentrando órgãos de sentido.